Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Daniel. Hoje nós vamos falar das missas negras. O que são as missas negras? Esse é um canal católico dedicado à fé católica e nós falamos de diversos assuntos. Se você chegou aqui e gostar do vídeo, ou até não gostar, deixe o seu joinha, seu comentário, compartilhe. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Eu faço isso de maneira, para mim não é meu trabalho principal, mas eu faço isso como um apostolado na internet, tá bom? Primeiramente, nós vamos entrar num assunto que eu conheço bastante, estudei bastante, li vários livros a respeito, vivi várias experiências particulares e com conhecidos a respeito desse mundo oculto preternatural. O que é o preternatural? Sobrenatural acima da natureza, só Deus age e faz. Natural é o nosso mundo, aquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos e fazemos. São as leis naturais. Preternatural é como o demônio age. Então, não é nem sobrenatural e nem natural. Tá? Preternatural é alguma coisa que é fora do natural, mas feita com meios naturais. Por exemplo, não é um milagre. O inimigo tem poder de fazer uma água ficar em pé, por exemplo. Consegue porque ele pode manipular as moléculas da água e fazer ela ficar em pé. Isso não é sobrenatural, isso é preternatural. Então, nós vamos falar da missa. O que é uma missa satânica? Missa satânica é sempre uma paródia da missa católica. E o que é a missa católica? Antes nós falarmos do inverso, que é a missa dedicada ao inimigo de Deus. A missa católica é o ponto alto da celebração para os católicos. É a atualização do único e suficiente sacrifício de Jesus. Quanto vale uma missa católica? Exatamente quanto valeu o sacrifício de Jesus no altar, porque são exatamente a mesma coisa. Quando nós estamos na missa católica, ela vai além de um culto, mesmo que seja um culto católico, não estou nem falando do culto protestante. Por que ela vai além? Porque ali o sacerdote ele está celebrando na pessoa de Jesus Cristo. E ali, segundo o ritual católico, Jesus é o sacerdote, Jesus é o altar e Jesus é o cordeiro ao mesmo tempo. Jesus é o sacerdote, porque celebra na pessoa do sacerdote. Jesus é o cordeiro, porque se dá na Eucaristia por nós. E Jesus é o altar, porque ele santifica as oferendas, tudo aquilo que a gente entrega sobre o altar. Portanto, a maior maneira de prestar culto a Deus na Igreja Católica não é um grupo de oração, não é um terço, não é uma adoração, é a Santa Missa, que também não deixa de ser uma verdadeira adoração a Jesus crucificado. E é por isso que a gente ajoelha no momento da consagração. Porque ali nós acreditamos que quando o sacerdote traça o sinal da cruz sobre pão e vinho, já não são pão e não são vinho, são corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a razão porque a gente se ajoelha no altar. Bom, a missa tem a primeira parte, onde a palavra, a Bíblia, é o centro, chama-se o rito da palavra, e a segunda parte, o rito eucarístico, onde as espécies transformadas em corpo e sangue de Jesus são o centro da celebração. A missa, ela vem lá dos primeiros séculos, e ela foi sofrendo algumas pequenas alterações no seu culto. Pois bem, essa é a missa católica. O demônio tenta imitar tudo aquilo que Deus faz, mas fazendo uma certa paródia, um certo deboche. Portanto, se a hora da misericórdia para os católicos é 3 da tarde, porque Jesus morreu nesta hora, ele expirou nessa hora, ele cumpriu o seu sacrifício nessa hora, para os satanistas, 3 da manhã é o pico máximo de culto ao inimigo de Deus. Também são feitas outras paródias, né? Nós acreditamos na Trindade, eles também têm uma Trindade satânica. Assim, a missa satânica é uma paródia, é uma sátira da missa católica. E às vezes, e infelizmente, são roubadas espécies consagradas, que é o próprio Jesus, para levar a esses rituais malignos e macabros. Mas, Daniel, por que eu tenho que entender se isso eu nunca vou frequentar? Você tem que entender que você está numa batalha espiritual, que o mal existe, que o mal não é absoluto, não tem a força de Deus, é um anjo caído. Ah, mas como é que Deus criou um anjo mau? Não, Deus não criou um anjo mau, Deus criou um anjo bom livre. E pela liberdade, esse anjo se tornou mau. E porque Deus é bondoso e não volta atrás nas suas decisões,
que são bem tomadas, né, porque ele é Deus, o inimigo ainda continua dotado com o poder de anjo que ele recebeu até a segunda vinda de Jesus. Bom, falei demais nessa introdução, vamos lá agora para o que seria uma missa satânica. Eu vou pegar aqui para esse vídeo uma reportagem da revista Super Interessante de 19 de dezembro de 2017. Pois bem, desde o século III já existem paródias com a missa cristã, com a missa católica, né? Mas somente em 1966, um cara chamado Anton LaVey reorganizou esse ritual e estabeleceu uma missa, se é que nós deveríamos chamar assim, mas uma missa negra em homenagem ao inimigo de Deus. Bom, na missa católica nós temos um ritual, como eu já falei, nós temos o altar onde acontece o sacrifício de Jesus, né? Também relembrando o Antigo Testamento, onde eram sacrificados animais, cordeiros a Deus, né? Era um ritual dos judeus sacrificar animais em expiação dos pecados dos homens. Existem também nas igrejas católicas, nas missas e templos católicos, algumas referências a santos, a Virgem Maria, a anjos, e isso está presente também na missa católica. Existe toda uma liturgia, uma decoração sacra, velas, candelabros, o círio pascal, a cor litúrgica, tudo isso acontece na missa católica. A missa para o católico, ela é preceito, segundo ali o mandamento de Deus, guardar domingos e festas. Quem não vai numa missa, final de semana, está cometendo um pecado, e não só um pecado grave, pecado mortal, quando a gente não vai na missa no dia do Senhor, no domingo, ou no sábado à noite, depois das, parece que 15 horas, 18 horas, os bispos autorizaram depois das 15. Está em pecado mortal, pecado grave, deve se confessar. Bom, nós temos um espaço consagrado, e nós temos, enfim, as orações que são celebradas na missa. Antes do Concílio Vaticano, em latim, depois na língua materna de cada país. Temos o vinho, né, as oferendas, o pão e o vinho, que são as oferendas, serão transformadas, e as vestes litúrgicas estão presentes na missa. Também temos as pessoas que assistem o padre, temos o sacerdote que preside a Santa Missa, né? Agora, vamos para a missa, claro que isso de uma maneira resumida, para a missa negra, ou a missa satânica. Existe uma paródia, então, sempre ridicularizando a missa católica. Eles têm na missa negra um altar também, que é feito de pedra, de preferência uma pedra escura, né? Ali não é celebrado Jesus Cristo, nem o poder da sua morte e a sua crucificação sobre os demônios, mas ao contrário, ali é celebrado que ele é derrotado e aprisionado pelos demônios, ou seja, ele é vencido, né? Segundo a celebração deles, eles acreditam que Jesus é vencido naquele altar. Além de ofender os santos do catolicismo, o templo satânico ele é dedicado também a alguns demônios, né, que são retratados em figuras e esculturas. A trindade satânica, formada por Lúcifer, Beelzebub e Astaroth, é a mais homenageada. E os celebrantes usam uma Bíblia também satânica de Anton LaVey. De lá saem as orações. Eles fazem uma decoração bastante macabra, com animais mortos, velas negras, lâmpadas escuras, ausência de luz, toalhas pretas, pentagramas, imagens apócrifas, cenas de relação sexual, né, de depravação e tudo isso. Eles são, quem celebra isso, são pessoas que acreditam na existência do mal. Raramente você vai encontrar um ateu nesse tipo de lugar, porque o ateu verdadeiro não acredita nem em Deus, nem no demônio, nem em Deus e nem no diabo. Então são pessoas que estão ali por algum motivo, geralmente querendo mais poder, fama, dinheiro, prazeres sexuais. Então elas estão pedindo ao príncipe desse mundo esse tipo de poder. As missas negras começam à meia-noite, ou são celebradas ainda no horário que eu falei, às 3 da manhã. E eles preferem
escolher lugar que já foram sagrados, uma capela abandonada, alguma coisa assim. O crucifixo é sempre colocado invertido, né? E às vezes uma hóstia roubada, alguma coisa assim, fica num lugar escuro. Bom, aí tem o sacerdote satânico que usa uma adaga para proclamar e clamar essa tríade satânica, né? E eles fazem também frases em latim em honra ao inimigo de Deus. Existem os assistentes satânicos e existem os celebrantes satânicos. Quando fala-se num celebrante de uma missa satânica, normalmente eles preferem alguém que renegou a Igreja Católica ou foi excomungado por ela. Por quê? Porque isso torna mais o deboche maior, vamos dizer assim, né? A ofensa maior, a blasfêmia maior, né? E ele teria também o conhecimento para reproduzir de maneira invertida esta cerimônia. Eles usam vinho também, né? Mas o vinho é sempre contaminado por algum elemento, urina, esperma humano, alguma coisa assim, e é consagrado também às avessas. Quanto mais bebida, mais bebedeira, melhor. As roupas são escuras ou, às vezes, as pessoas estão nuas mesmo, e os sacerdotes estão ocupados de mulheres nuas, que usam batas pretas e vermelhas, vestidos curtos, tudo é permitido. Capuz, quanto mais sedutor, quanto mais erótico, melhor. Os cânticos são usados, normalmente rock pesado, né, e bandas declaradamente satânicas. Eles têm a sua própria hóstia, mas muitas vezes roubam a hóstia consagrada de templos católicos. E tem coisas que infelizmente são muito pesadas para eu dizer aqui, que eles fazem, né, em blasfêmia e sacrilégio, a Eucaristia consagrada na missa. Por isso que um ministro tem que estar sempre atento para que as hóstias e partículas nunca sejam roubadas durante a Eucaristia. Por isso que as pessoas têm que comungar na frente do sacerdote. Por isso que as pessoas têm que ficar atentas e não deixar a pessoa receber a hóstia na mão e sair andando com ela. Eu sempre fico atento, olhando para as pessoas, né, para que as pessoas não guardem numa bolsa, alguma coisa, para cometer sacrilégio à Eucaristia. O importante é você entender que o demônio nunca é e nunca será igual a Deus. Ele não tem poder para ser igual a Deus, ele é apenas uma criatura, mas com muito poder, porque foi um anjo, né, um dos maiores anjos lá na presença, que assistia à presença de Deus. O fato é, o mal existe. Se você quiser se aprofundar, veja aqui no canal a entrevista de um ex-satanista, que foi não só sacerdote, foi mago satanista. Só existem 4 ou 5 no mundo magos satanistas, o resto são sacerdotes. Então ele tinha um poder no ocultismo muito grande que se converteu pela medalha milagrosa, sem conhecer o catolicismo. Se você ver o testemunho dele, você vai ver o quão incrível é esse mundo sobrenatural. Então eu não estou falando aqui para exaltar o diabo, ao contrário, para você entender o quanto a missa é poderosa. A missa católica é tão poderosa que eles a invertem para ofender a Deus. A missa católica é tão poderosa, a Eucaristia é tão poderosa, que eles tentam roubar a Eucaristia para blasfemar a Deus. Então, é mais ou menos assim, se o satanista odeia tanto a missa católica, é porque a missa católica agrada tanto a Deus. Beleza? Esse é o Papo Católico. Deus abençoe você. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, mas cuidado com vídeos desse tipo, porque são vídeos para maiores de 18 anos. Deus abençoe. Salve Maria. Jesus é o Rei. Jesus é o Salvador.